Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, toda terça-feira, 2h30 da tarde e também às 22 horas aqui na TV Floripa, no canal 4 da NET, pelo tvfloripa.org.br e também no app da TV Floripa. Entre no Google Play, baixe, instale e acompanhe a programação da TV Floripa em qualquer lugar e em qualquer horário. E no Floripa em Foco do Sintesp nesta semana, o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Santa Catarina, o Volney Chucre. Boa tarde, Volney, tudo tranquilo? Como sempre, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, depende do horário que a pessoa resolver. Se você estiver nos acompanhando. Resolver assistir. O Volney já falou várias vezes aqui no Floripa em Foco sobre uma grande assembleia geral de todo o estado de Santa Catarina, com os servidores, preparando já uma campanha salarial. É isso, Volney? E a Assembleia está a algumas horas de acontecer, né? Sim, acontece no dia 28 às 14 horas na frente do Centro Administrativo. Né? Na SC 401. Na SC 401. Nós vamos ter caravana do Estado, né, para vir aqui amanhã. Está em pauta a nossa pauta de reivindicação para o governo do Estado, lembrando sempre que até o dia qualquer tipo de reajuste que não seja o reajuste geral de inflação, né? Da inflação, que aí o reajuste geral porque daí abrange todos os segmentos do serviço público, né? Fora isso, tem um prazo para poder isso dar. Tem um prazo por conta do processo eleitoral. E o prazo é quando mesmo? É 7 de abril. Até 7 de abril tem que estar resolvido. Tem que estar resolvido essas questões. Alguns sindicatos ligados ao serviço público, como o SINT e o Sindicato de Saúde, fizeram suas assembleias. Existe uma indicação desses sindicatos apontando para uma possível paralisação no dia 4 e ou 5, né? De abril. Nós vamos discutir essa proposta na Assembleia também, então existe a possibilidade de paralisação. Na verdade, amanhã é o dia de Assembleia Geral e paralisação. Então, alguns setores do serviço público vão fazer a sua paralisação, alguns com algumas horas, outros de dia, enfim. O DEINFRA está em mobilização e é um dos setores que para provavelmente o dia inteiro. A Defensoria Pública é outra que também tem a possibilidade de fazer alguma manifestação mais além da Assembleia por conta do seu plano de cargos e salários, que está sempre para ser votado na Assembleia Legislativa. Na verdade, para ser votado não, ele já foi votado, mas o governador vetou vários artigos que desconfigura aquilo que eles estavam pleiteando e que pode ser derrubado pelo voto na Assembleia Legislativa novamente. Você acha que os deputados estão dispostos a derrubar esses vetos em prol dos servidores? Isso depende muito da mobilização dos trabalhadores, depende muito da mobilização que a gente consiga efetivamente fazer, né? Porque a gente costuma dizer que os políticos, de modo geral, têm medo de uma coisa, né? Povo na rua, mobilização. É a única coisa que os faz temer alguma coisa. Então, essa é a grande possibilidade que a gente tem de mobilizar. Então, e amanhã é um desses dias que a gente vai poder fazer isso. Então, essa é o convite, fica o convite para os trabalhadores do serviço público, de um modo geral, que são da base do Sintesp, comparecer amanhã às 14 horas na Assembleia Geral, que vai acontecer na frente do Centro Administrativo, na SC 401.
no caminho ao norte, indo para o norte da ilha aqui de Santa Catarina. E você citou que o SINT, que é dos professores, já deliberou por uma o SINT, eu não sei se deliberou pela paralisação, mas eu sei que o SINT Saúde deliberou por isso, uma paralisação. O SINT Saúde é dos servidores da saúde, né? Isso, E aí o Sintesp tem a sua assembleia amanhã, nós faremos esse debate. Nós temos uma demanda com relação às regionais de saúde que está ainda um grande problema daquelas extinção das as ADRs e junto foram extintas várias regionais, então tem que se deslocar e isso tudo a gente vai estar debatendo amanhã, né? Então tem as reivindicações gerais e algumas específicas, né, da Secretaria de Justiça e Cidadania, da Secretaria de Saúde, da Defensoria Pública, enfim, as demandas mais setorizadas vão estar colocadas também na Assembleia Geral para a gente poder estar debatendo. E você falou aí que até 7 de abril é o prazo máximo, né, para o governo dar algum tipo de reajuste, além da inflação. Isso, além da inflação. O que significa que, mesmo após o dia 7 de abril, nós temos reivindicações a serem feitas. Algumas que, por exemplo, não causam impacto financeiro, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, que ela não tem consequência, não tem impacto financeiro e que pode ser feito. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas mesmo depois de... Além do que a reivindicação do cumprimento da lei da database, ela pode ser feita a qualquer momento. Então, se nos restar isso para reivindicar, a gente pretende fazer também de forma unificada com outros sindicatos, outras forças, para que a gente tenha esse reajuste geral dos servidores públicos, né, do Estado. Isso, e é sobre Lembrando que faz 5 anos que, né, isso não é pago. A perda acumulada desses 5 anos que não tem chega a um monte de 40%, em torno de 40%. Perda do poder aquisitivo. A perda da Defensoria Pública calculada, porque eles, desde que foi criada a Defensoria Pública, o salário não teve reajuste nenhum. A perda acumulada é em torno de 47%, segundo os cálculos que foram feitos. Foram feitos, com inflação e tudo. Mas você tocou justamente no ponto que eu queria lhe perguntar. Além da reposição da inflação, vai estar sendo pedido mais alguma reposição? Sim, a gente está debatendo a questão do vale alimentação, que continua congelado, o vale diária. As diárias, por exemplo, estão congeladas há mais de 10 anos. 10 anos? 10 anos, o mesmo valor há 10 anos, imagina. Se você considerar só o processo inflacionário nesses 10 anos. Enfim, tudo isso está sendo debatido na nossa Assembleia Geral, né? Tem que pedir isenção fiscal, Volney. Aí tudo vai ficar, né? Vai começar a inventar um jeito de ganhar isenção fiscal, né? Aí parece que a coisa anda, né? Porque isso está sendo dado. Porque, na verdade, sim, o governo fala que tem um déficit de 3 bilhões, mas em contrapartida só de isenção fiscal dada no ano passado monta 5,5 bilhões. Então, se só nesse cálculo simples assim, sobraria 2 bilhões e meio para dar reajuste, enfim, né, para fazer outros investimentos na saúde, na área da saúde, na área da educação. E o governo fala que a arrecadação cresce ano a ano, não fala? Ele tem um discurso contraditório, então, que é dizer que a eficiência do governo tem feito com que a arrecadação tenha aumentado, e, por outro lado, quando a gente pede o reajuste nos nossos salários, nos nossos vencimentos, ele diz que não tem dinheiro porque ela está no limite prudencial. Então é uma conta que não bate, entendeu? Porque se tu tem um percentual que é que eles chamam de
limite prudencial. E se a folha aumenta, portanto, deveria diminuir esse percentual, né? E não está sempre no limite. Então, é uma conta muito mascarada, essa conta que o governo faz, né? E aí o discurso ele é ocasional. Então, se ele estiver falando para empresários, ele vai estar com um discurso de crescimento e tudo mais. Aí, quando ele fala com os servidores, o discurso é de que a folha de pagamento já alcançou o limite prudencial, que eles não podem dar aumento e tal. É um discurso mentiroso, porque para alguém ele vai estar mentindo. Ou vai estar mentindo para os empresários, ou vai estar mentindo para os servidores. Pois é. Então, eu diria que, dependendo do meio de comunicação, o discurso muda e se adapta. Depende de quem é o ouvinte, né? A audiência. A audiência, depende da audiência, o discurso é diferente. Abrindo um E aí, com certeza, para alguém ele vai estar mentindo. Ou vai estar mentindo quando ele faz a propaganda de que só cresce, ou vai estar mentindo para os servidores. Ele vai ter que, numa hora, a verdade vai aparecer, né? E é bom lembrar sempre que nós estamos em processo eleitoral, né? Já começou o processo eleitoral, né? Já tem isso tudo. E os servidores, como a gente falou sempre, eles são o tipo de trabalhador que escolhe o seu patrão, né? Ele tem o privilégio de poder influenciar na escolha do patrão que ele vai ter. E aí as relações entre patrão e empregado deveriam ser de cordialidade, né? E isso não tem acontecido, né? A gente tem sido massacrado por esse governo, que tem o discurso do Estado mínimo, destruição dos serviços públicos, né? É o sucateamento dos serviços públicos do modo geral, né? Você não está exagerando nas palavras, não, Rony, dizendo que está sucateando, que está jogando tudo. Você não acha que tem exagero, não? É possível que eu esteja exagerando, mas se a gente reparar bem o que está acontecendo, por exemplo, eles acabaram com a autarquia do Porto de São Francisco, passando passando primeiramente para uma sociedade de economia mista, agora me deu um branco, mas uma sociedade de propósito específico, né, da SCPA, que é pertencente ao governo do Estado, mas a qualquer momento pode abrir as contas e ela ser privatizada. Então, quer dizer, eles abriram caminho para isso, né? Se a gente for olhar a criação das organizações sociais, é o caminho que eles utilizam e privatizam os serviços. Se a gente for olhar para a questão da extinção agora, por exemplo, eles tem uma proposta de extinção da SOL, Secretaria de Organização do Lazer. De Organização do Lazer, né? Essa é a sigla do Estado SOL, de Santa Catarina. Que é a Secretaria de Esporte, Cultura e tudo mais. Então, querem extinguir. Mas vão criar outra. Não, eles vão incorporar em outras secretarias e tudo mais. Esporte e turismo, coisas assim. E o caminho é de construção do Estado mínimo. Se a gente pegar a questão agora da recentralização dos serviços de saúde, é o caminho de terceirizar serviços e tudo mais. Então, isso nos preocupa, né? A falta de concurso público, quer dizer, aumenta, por exemplo, na minha Secretaria de Justiça e Cidadania, aumenta bastante a massa carcerária e o efetivo de agentes penitenciários não aumenta, né? Então, esse tipo de coisa vai fazendo com que tu vá sucateando as empresas públicas, Casan, Celesc e tudo mais e tal, estão tudo prontas para serem privatizadas. A nossa central elétrica de Santa Catarina só não foi privatizada graças à resistência dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos movimentos que conseguiram sustentar aquilo que a gente fala, né?
os políticos só têm medo mesmo de povo na rua. E foi exatamente isso que aconteceu e a gente conseguiu salvar a Celesc da privatização. E, enfim, né, esse é o caminho de sucateamento dos serviços públicos e tudo mais. Né? Pois é. Aí, além disso, tu tem a emenda 95, a emenda se transformou no artigo 85 da Constituição, da emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos primários. Né? E aí, o que são os investimentos primários? Em saúde, educação, em segurança pública, saneamento, infraestrutura básica e tudo mais. Está congelado por 20 anos. Né? Por 20 anos, por esse governo golpista, né? Porque esse governo que usufrui do poder de forma golpista, né? E do governo federal, e que é seguido pelos governos do Estado, dos governos do Estado, inclusive o Colombo. Você que é da área do direito, talvez possa esclarecer, Vonley. Alguém comentou hoje aqui que foi o ex-presidente Fernando Henrique que criou esse foro privilegiado na justiça para alguns. Você tem informação disso? E que não aparece, inclusive, no nome lá do quem propôs a criação de foro privilegiado. Você tem alguma... Ou esse foro seria uma coisa mais antiga? Esse foro foi já desde a Constituição, né, de 88. De 88? Ela em função... porque, na verdade, assim, o que a gente tinha com relação a isso era como a gente vivia num processo de ditadura militar, né, e que a ditadura militar usava qualquer pretexto para prender, para exilar, para prender e tudo mais os políticos que faziam oposição à ditadura militar. O que acontece é que no momento em que a gente vai para a Constituição, liberdade democráticas e tudo mais, uma das coisas que a gente queria preservar no processo constitucional era exatamente a pessoa poder falar, poder se expressar e tal. E o foro privilegiado foi criado nesse momento exatamente para que, se tivesse alguma coisa, não pudesse ser preso sumariamente e tudo mais. Ou seja, era um mecanismo de defesa daquilo que a gente viveu durante o processo de ditadura militar. E aí se colocou isso. É óbvio que hoje a gente entende que o processo do foro privilegiado precisa ser rediscutido. Por quê? Virou uma legião, né? Porque virou uma, digamos assim, uma forma de impunidade, né? E aí é exatamente esse exagero que a gente precisa estar rediscutindo. Coibindo, né? Mas o fato de as pessoas não serem presas pela questão de opinião é uma coisa que eu defendo. Né? Com foro ou sem foro? Com foro, sem foro e tal. As pessoas têm que ter o direito de opinião. E dentro do parlamento as pessoas têm que ter o amplo direito de opinião, porque ali elas estão representando o meu voto, o teu voto, o voto da sociedade do modo geral. Elas não estão falando em nome delas única e exclusivamente. Dentro do parlamento elas estão falando em nome daqueles que o elegeram. Né? E mesmo daqueles que não votaram naquela pessoa especificamente, mas votaram na proposta que ele defendia, porque ele faz parte de um partido político e quando ele é eleito, ele está representando não só os votos dele, os eleitores dele, mas os eleitores de todo aqueles que votaram no partido dele. Em candidatos daquele partido. Então, ele está falando em uma boa parcela da população. A mesma coisa no Senado, enfim. Então, são representantes populares. Então, eles têm que ter o direito, né, de falar o que o mandato lhes permite falar. Então, por exemplo, chamar de golpista o governo do Temer, entendeu? Já tentaram impedir, inclusive via Supremo Tribunal Federal. Que se usasse a expressão? Que se usasse a expressão de golpista. É um golpista. E tentaram... Não tem outra palavra. É um golpista.
Você falando agora, eu me lembrei daquele helicóptero com 0,5 tonelada de cocaína, do Parella, que foi preso pela Polícia Federal, né? Teve um juiz que proibiu um certo jornal de vincular o Parella com a cocaína. De chamar o helicóptero de Helicoca. Exatamente. Né? Então, ele proibiu o uso dessa palavra. Isso é um absurdo. Né? Isso é completamente inconstitucional. É completamente inconstitucional. Eu tenho direito de expressão, de livre expressão. E de livre opinião. Bom, Volney, nos resta alguns minutinhos. Você comentava que o Sintesp é um sindicato cultista, né? Filiado à Central Única dos Trabalhadores, e a regional aqui no litoral, na região da Grande Florianópolis, está pensando fazer campanha de filiação unificada. O que é isso? Na verdade, os vários sindicatos têm sofrido ataques, né, criminalizando os sindicatos, os instrumentos de defesa dos trabalhadores. Né? Então, nós temos uma elite altamente atrasada, né, que criminaliza via mídia, via os movimentos sociais, no modo geral, e o movimento sindical dentro dele. Então, os sindicatos têm feito campanhas de filiação, né? Tem feito bastante campanha de filiação. Individuais, né? Cada sindicato fazendo a sua campanha de filiação individual, como você está falando. Então, a gente fez um debate na regional da CUT da Grande Florianópolis, e a gente, então, entende que é interessante que se faça uma campanha unificada de filiação aos sindicatos cotistas, né? Os sindicatos cotistas vão fazer essa campanha de filiação mais unificada, vamos conversar com os vários... Investir recursos juntos para potencializar. Investir recursos juntos, fazer uma campanha, realmente uma campanha... Explicar a função do sindicato, a importância. De onde é que nasce o sindicato, quando é que surgiu a entidade sindical, né? A história da entidade sindical, contar a história da entidade sindical, mas principalmente fazer a relação dos ganhos que a classe trabalhadora teve, né, ao longo do tempo com os seus sindicatos, né? Porque não é à toa que hoje a gente ganha 13º salário, tem direito a férias de 30 dias, tem uma série de direitos que a gente foi conquistando ao longo do tempo, fruto da luta dos sindicatos, né? Não foi outra coisa, foi a luta dos sindicatos que permitiu isso, né? E hoje a gente está vendo que o golpe de Estado efetuado em 2016 veio para retirar direitos, não foi um simples golpe contra uma presidente eleita assim. E que se fosse só isso, a gente já teria que resistir, né? Já teria que fazer a nossa luta de resistência em defesa da democracia, porque isso é um golpe na democracia. Mas não foi só isso, quer dizer, o golpe veio para retirar direitos dos trabalhadores, né? E eles só não conseguiram implantar a reforma da Previdência, e é bom que isso seja dito, porque os movimentos sociais se rebelaram e o movimento sindical foi a ponta de lança, foi quem foi primeiro a se colocar na luta contra a reforma da Previdência, uma reforma criminosa. E hoje é o movimento sindical que continua na luta para revogar a reforma trabalhista criminosa desse governo golpista. Enfim, é exatamente isso que a gente quer debater, fazer campanha, colocar jornal, colocar os órgãos de imprensa, a TV Floripa. Tem data para começar essa campanha unificada? Nós, como a reunião foi ontem, nós faremos ainda uma reunião de planejamento específico para essa campanha de filiação e tal, de modo unificado, com os setores de comunicação dos seus sindicatos e tudo mais, para a gente alavancar essa proposta e fazer com que parta daqui, inclusive, uma campanha estadual de filiação aos seus sindicatos e fortalecimento dos instrumentos de luta dos trabalhadores, né? Muito bem, vamos aguardar então essa campanha de filiação. E você aí, você sabe para que serve um sindicato?
um papel muito importante na sociedade, né? Bem, Volney, o tempo voa. Conversamos, recapitulando rapidamente para você, conversamos com o Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, sobre a Assembleia dos Servidores Públicos, que o Sintesp representa, neste 28 de março, no caso amanhã, estamos no dia anterior a essa Assembleia, que vai ser às 14 horas, em frente ao Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, que fica na SC 401, indo para as praias do norte, aqui na ilha de Santa Catarina. E os pontos de reivindicação, os pontos desta Assembleia, de pauta desta Assembleia, são os reajustes, né, não só da inflação, mas um aumento salarial, aumento do vale-refeição, das gratificações e um monte de outras coisas específicas de cada setor de trabalho, né? E pode ser que essa Assembleia do dia 28 do Sintesp também decida pela paralisação, né? É como possível. Já algumas categorias. Esse debate vai estar colocado amanhã, né? Não é uma coisa que a gente pode antever, mas com certeza o debate vai estar colocado. Vamos aguardar então na próxima semana, na terça-feira, 12h30 da tarde, quando o Sintesp volta aqui ao Floripa em Foco, para ver como é que se desdobrou esses eventos. Uma boa semana, Volney. Obrigado. E você, telespectador, reveja o bate-papo com o Volney Chucre daqui a pouco, a partir das 22 horas. Visite o sintesp.org.br para ter acesso a tudo que o Volney colocou aqui. E também, novamente, baixe o app TV Floripa no seu celular e acompanhe os Floripa em Foco do Sintesp, de acordo com a sua disponibilidade de tempo e espaço. Uma ótima semana e até a próxima. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.